Iluminari, veja também a assinatura judaica aqui. O dia começou à tarde, às 18 horas, e ao amanhecer, às 6 horas, já estava no seu meio-dia. Interessante, né? Como é o dia judaico. E interessante também que a palavra hebraica para dia é Hayom. Nesse caso, Yom, né? Yom é dia. E Hayom pode ser traduzido como o dia, ou também pode ser traduzido no hebraico moderno, hoje. Então, Hayom, ou Yom, dia. Hayom, hoje, ou o dia, né? No hebraico. E disse, agora eu sei, e disse Elohim, né? Haja um sistema solar no meio das infinitas galáxias. E haja separação entre águas que vieram do subsolo, centro da terra, e as águas que vieram de cima. Revelare. Não está escrito que Deus criou as águas, mas sim as fontes, como se lê em Apocalipse 14:7, confirmando o que está registrado em Apocalipse 21:1. O mar não existirá mais. A água é muito mais profunda do que se pensa. Ela é o único elemento do qual se criam todas as coisas. As fontes de águas no original corresponde à fonte do holograma. Holograma, né? Holograma é imagem projetada, né? É uma imagem que não é fixa, né? É ilusória, temporal. Para entender o que é um holograma, um projetor. Quem já assistiu um filme em um projetor, que mostra ali, né, tudo, né? Só que o que tem ali? Ninguém. O que tem é um aparelho formando aquelas imagens através de luz, né? Apagou, desligou o aparelho, sumiu tudo. Então, holograma seria simplesmente algo semelhante a isso. É uma projeção de todo o simbolismo a partir do que tudo é feito. Por essa razão, o universo é cheio de águas. A Terra, o centro da Terra, tudo o que vem da água, das janelas dos céus, mas a água física que vemos apenas ilustra o Criador, que se manifesta nas águas. Sabemos que o céu e a terra vão deixar de existir, mas as águas não. Elas são a fonte da criação, a paleta de cores do artista, a centelha primordial da criação. Esse é o Criador, né? Yod, Re, Vav, Re, né? Dos 4 elementos, né? Ele, em todos os impérios, grego, maia, shintoísmo, japonês, confirma-se o verdadeiro original de águas de cima. Pasmem, caos, seu nome, Jeová, águas. A eclosão quântica de todas as coisas, né? A cor mais rápida, o azul, o holograma dos céus e das águas, né? Está pronto. Águas de cima, né? Águas de baixo, né? E aqui vai mostrar nessa questão da divisão, né? Tudo que ele fez, hidrogênio, oxigênio, né? Lembrando que o firmamento foi traduzido errado na Idade Média, a palavra que mais se aproxima é expansão, né? Aí aqui, a cor mais rápida, o azul, né? Que destaca essa questão aí, né? Mais embaixo, o 7, né? E fez Elohim a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo dos cosmos. Cosmos é os mundos, né? Cosmos é um nome grego que significa mundos, né? Nesse caso, do cosmos, do mundo. E as águas que estavam sobre a expansão do cosmos. Revelarem. Aqui prova que existe sim muita água nos planetas e em todo o universo, mas tudo é uma matrix. A realidade só virá depois do caos, que é o próprio crivo de 7.000 anos. 8. Ele chamou Elohim a expansão céus,
mundo que o homem consegue ver e explorar. E houve a manhã, a tarde do segundo dia. Né? Aí o 9, e disse o Criador, né, Elohim, agora as águas que estão no mundo dos homens formam oceanos separados, né, da porção seca, que haja luminares, né, das águas debaixo. Ao 10, né? E chamou Elohim a porção seca, né, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, né? E ao criar, ficou feliz, né, com o resultado. Revelarem, ver o código, né, fonte sendo executado na Matrix do nosso Criador, com o nome, como no filme Show de Truman. Né? A gente tem até a música, né? Truman, né? No X. Revelarem. Perdão, eu pulei aqui, é o 11. E disse Elohim, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e a semente e o fruto segundo a sua espécie. Então, note que o Criador é organizado. Né? Ele gosta das coisas em ordem. Né? Então, o Criador ele gosta de organização. Né? Cada grupo, segundo a sua espécie. Então, Deus é um Deus organizado. O 13, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. Revelar, ver, depois do azul, verde, do aspecto das 7 cores. 7 tons musicais e 7 formas geométricas. Né? Revela-se a assinatura 777, divina plural. Né? Revelar, o Criador assinou criando em delta. E esse é o delta Rosa Cruz. Eles sabem, nós também. Vê, Gênesis ocorreu em 2 etapas, de 3 dias cada. O hexagrama. 1, né? 1, a luz das trevas, dualidade. 2, a água do céu. E o terceiro, a terra da água. Né? Aqui nesse caso, esse caso, é que no hebraico a gente vai ver assim, né? Shamaim, o nome hebraico para águas para céus, né? Perdão, para céus é Shamaim. E em Gênesis, a gente tem Hashamaim e Shamaim. Hashamaim, os céus. E Shamaim e Maim, Maim é águas. Agora, tirando o Hashamaim e indo para Maim, né? Maim é águas, só que, assim, olha que ponto interessante, né? E é o que ele explica aqui em português. Maim é águas, plural. Águas, plural. Não é água, é águas. Tem tradução em português que usa água, só que no hebraico, água não é um nome singular, é um nome plural. Só que é só isso? Não, é mais profundo ainda. No hebraico, água não é só plural, é plural dual. Por quê? Porque no hebraico a palavra maim é um plural dual. E como seria, então, um plural sem ser dual? Teria que ser mim. Só que lá não está mim, para ser águas. Está maim. E nesse caso, o que muda na tradução? Muda que indica, em uma tradução bastante literal, seria 2 grupos de águas. Ou se não, seria 2 conjuntos de águas. Aí compreende águas de cima e águas de baixo. Se fosse mim, né? Mim seria águas. Não indicaria, né? Essa divisão. Agora, como é maim, né? Explica claramente 2 conjuntos de água. Ou 2, ou seria, né? Para ficar com sentido, né? No português, 2 extremidades de águas, né? Águas de cima e águas, né, de baixo.
aí maim, né? Águas. Aí aqui explica, né? Água do céu em cima e águas da terra embaixo. Aí, né, a gente vê o planeta, né, todo azul, né? Quer dizer, praticamente, né, mais de 70% azul, né? Então, essa beleza que a gente vê, né, nas fotos. O 14, né? E disse Elohim, hoje luminares na expansão dos céus. Vê, depois daqui e não aqui, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. Né? Aí o revelarem. Se antes do temporal e o atemporal havia sido criados na dualidade luz e trevas, agora a cronologia tem ordem, tem sistema divino. E a assinatura dele está ali, com a Cabala. Né? A Cabala usa né? 12, 24, 36, 72, 360. Aí nós temos no mês, né? Quer dizer, no ano, 360 dias, número cabalista. 7 dias da semana, sendo Iode, Re, V, Iode, H, V, H, X7, igual 28 dias do mês. 15. E sejam para iluminares na expansão dos céus, e para iluminar a terra, e executou o código da Matrix. 16. E criou Elohim, Deus, os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor, né, que é para governar a noite. 17. E Elohim os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia, né, ele coloca né, o sol, né, que é a luz maior, né, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Nesse caso, né, a gente vê de forma clara né, que a força, o brilho do sol é muito maior do que o da lua. 19. E foi a tarde e manhã, o dia 4. Né? O 20. Disse Elohim que as águas se acham de seres vivos e também no ar sobre a terra. Encham-se de seres vivos, mas não passem da atmosfera. Iluminare, vê os limites da matrix holograma, limites do mar, limites do ar, dos peixes e das aves. Tudo em ordem, em limites, em regras. Né? Ou seja, a matrix está perfeita. E tem um texto aqui que vou até compartilhar com vocês, que vai trazer uma grande riqueza para a gente, que é Romanos 1:20. Aqui, ó. Romanos 1:20. Tem tudo a ver com o que a gente estava lendo aqui. Vou pegar aqui Romanos 1:20. Vou pegar aqui a NVI mesmo. Ó, compartilhar a tela com vocês. Olha o que diz aqui, em Romanos 1:20. Pois, eu vou pegar do 19, para ficar mais contextualizado. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina
têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Precisa você ficar perdendo o seu tempo com ateu para explicar a existência de Deus? Você quer saber se Deus existe ou não? Olha para a sua volta. Olha tudo que há. Se você não acreditar com isso, não serão as minhas palavras que vai te convencer. Né? Então, não tem para onde correr. Aí temos aqui, né, o 15, e sejam para iluminares na expansão dos céus e para iluminares, né, a terra, e executou o código da matriz, que é onde eu li, né? E criou, né, aí aqui fala do 16, dos iluminares, 17. E Elohim os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. Né? Aí aqui ele vai colocando, né, as divisões, né? Dia, né? Dia, a lua, dia, o sol, a noite, a lua, para fazer a divisão, né? Dos dois luminares. O 20. E disse Elohim que as águas se encham de seres vivos, e também no ar. Né? Ou seja, é aqui, né? Eu até voltei um pouquinho aqui, que a gente vê que tudo é organizado como está, né? De fato, né? Como está claramente lá em Romanos, né? Tudo em sua devida ordem, tudo bonitinho. Aí, no 22, diz aqui, então Deus os abençoou, dizendo, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Opa, aqui nós temos uma sentença. Qual é a sentença original da criação? Multiplicação. O que isso quer dizer? Aonde não tem multiplicação, seja por raças, espécies, seja pessoas dando fruto, não há o original. Né? Então, tudo que não dá fruto, não multiplica, foge da sentença. Né? Não há original nisso. O 23, né? Passaram-se então a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então, tudo isso, né, na metáfora, 5 dias. Né? O 23, e disse Elohim, produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, né? Rebanhos, domésticos, animais, selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Tudo seguindo a sua ordem, a sua natureza. Né? O 25, e Elohim fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E note que ele vai, né, trazendo todo o processo. Agora, o 26, né? O 26 é a melhor criação. O 26 é o melhor de Deus, em sentido de criação. Né? Então disse Elohim, façamos deuses, né, deuses, 72 emanações do plural, do Deus plural, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No hebraico está bisalmenu kidimutenu, né, que é imagem, semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí revelarem por que essa pluralidade diz respeito a macho e fêmea. Por esta razão, fez Adão e Eva. Metáfora para a feminilidade. Sofia é o verbo do Criador.
Provérbios 8 e Jó 1. Adão e Eva são nossos sextras e dextras, como revelamos na Universidade X, né? Imagem mais semelhança, igual plural, dual, macho e fêmea, bem e mal, razão e emoção. E no modus operandi da Cabala, pois o corpo humano é feito no formato da Cabala, o mesmo formato do tabernáculo e do templo, a habitação maior do Criador. Aqui fala, né? Macho e fêmea, emoção e razão. Né? O homem é muita razão, a mulher é muita emoção. Quando a mulher se conecta com o homem, ela fica mais razão. Assim, ela tem dose de razão, ela tem equilíbrio. E quando o homem, que é muito frio, se conecta com a mulher, ele tem dose de emoção. E assim fica tudo equilibrado. Ou seja, macho e fêmea, homem e mulher, não é para se pegarem no sentido de brigas, mas para se unirem, né? Os dois se complementam. Esse é o processo original, né? Essas, fantástico. E, professor, essa questão aí, né, que Deus fez a imagem, né, e semelhança, passamos a nossa imagem e semelhança. Aí muita gente vê no sistema religioso que eles falam a imagem e semelhança se refere à imagem física, né, parecido realmente com Deus. Não veio por esse lado, né, que é a dualidade, né, igual a Deus, bem e mal, né, essa dualidade, como está dizendo aqui. Não, ele não consegue explicar dessa forma, né? Como explica aqui nos originais, que é bem e mal, né? A imagem de Deus, como está dizendo aqui quando você leu aqui no 26. Então é parecido com Deus, mas na dualidade, né? Que fala aqui. Se eu falei certo mesmo. É perfeito. E é aquela coisa, né? E além de tentar trazer para o processo literal, né, seria colocando Deus em condição de homem, ainda usa isso para alimentar a teologia da prosperidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Olha o que Deus fez e olhe o que você pode fazer. Você é a imagem e semelhança de Deus, né? Aí dizendo que você pode muito. Então, vão fazendo aplicações que acabam, né, incentivando as pessoas fazer coisas que Deus nunca mandou, né? Então, isso aí é uma clara torção de texto, né? Dizendo aquilo que o texto não diz, né? Realmente. E o Bissalmenu, Kidimontenu, Bissalem, esse Bissalem, essa imagem, que Bissalem é imagem, né? Nesse caso, Salem é imagem. Imagem é muito bem explicado na literatura judaica, que, nesse caso, né, os exegetas, né, especialistas no idioma, explica muito bem que Selem, essa palavra Selem, que é imagem, não indica algo físico. Não tem nada a ver, e sim um aspecto espiritual, metafísico. Então, é nesse sentido. Né? Então, realmente, o pessoal compreende tudo errado. O 27, né? Criou Elohim, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus, isto é, homem e mulher, os criou. E ele nos abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todas as criaturas foram feitas para serem administradas por vocês. Então, aqui, a humanidade tem duas sentenças. Primeira, o homem e a mulher se multiplicar para encher a terra. Então, eles, entre si, se multiplicam. Essa é a primeira sentença.
E a segunda sentença é governar, e, nesse caso, governar e cuidar das criaturas. E o que a gente vê hoje, né? Que a humanidade tem, sua maior parte tem fugido desse padrão original. Né? Então, usando o ego, colocando o ego para funcionar, não tem seguido esse modelo. E os animais têm sido moídos, comidos, literalmente, né? Matando os bichinhos ao invés de cuidar, maltratando, usando para o comércio, né? Então, o homem alterando a sentença original. O 29, né? Se alimentem de plantas, hortas, sementes, grãos e frutos. Os animais também serão herbívoros. Iluminari. Então, a cadeia alimentar era 1 e 2, reino animal e humano. 3, se alimentam do reino vegetal. Então, note que tem uma sequência aqui. Né? Reino animal e humano se alimentam do vegetal. Esse é o padrão original. E o que vemos hoje? Tem até canibais de humanos. Então, alteração total no processo, né? E aí, é por isso que, que nós vemos aí um cenário terrível, né? E cada dia a humanidade ficando pior. O quarto, reino mineral. Assim, os 4 reinos, né? Iod, Re, Vav, Re, Y, H, V ou WH estavam assinados no Criador. Esse é o plano original para o fim. É um vaticínio, é um apocalipse de como vai ser e de como será. Portanto, no Apocalipse, Ouroboros, não haverá limites para as aves nem para os peixes. Os oceanos não separarão mais. As nações e os homens, né, e nossos corpos não serão limitados. Né? Não haverá mais cadeia alimentar, né, que gere morte. Voltaremos ao reino vegetal e ao manar divino. Né? E reinaremos sobre todo o mundo, e não mais sobre nossos irmãos humanos. Esse é o capítulo 1, né, de Gênesis. O capítulo 2, né, aí certamente a Eli aí, né, vão trabalhar esse capítulo 2 aí. Não sei se ficou alguma dúvida, ficou algum comentário que queria fazer. O Esdras já deixou aí sua contribuição. Fique à vontade aí, todos vocês, Esdras, a Bruna, que está aí participando, o pessoal que não falou ainda, fique à vontade. Agora, somos nós que vamos falar. Eu quero falar essa questão, o final aí você falou, professor, questão da alimentação, né? Os homens estão comendo até os seres humanos, tão absurdo, né? Eu já tive de ver um vídeo de umas mulheres, elas comendo feto, né? Que é moda agora, né? Comer feto. Nossa. Com a mulher aborta, aí elas comem. Eu vi o vídeo, é um absurdo, comendo feto. Ai, sei como é que diz que é muito gostoso. Deus do céu, gosto pra tudo, né? E coragem, estômago e gente assim não tem coração, não. Ter coragem, né? E interessante também é que as pessoas, eu fico pensando assim, pessoas que é carnívoro mesmo, assim, que gosta de carne, sem ser carne de gente, né? Normal, o normal, come carne de animais. Que é viciada, que disse assim, não dá para comer, não dá para ser vegetariano. É difícil, né? A pessoa se imaginar voltar a
porque vai ter que voltar, né? Não vai existir morte mais, né? Então vai ser vegetariana. Aí muita gente diz, não, essa vida eu não quero não, deixar de comer carne. Tem gente que é tão viciada em carne que você passar um dia sem comer carne, ele passa mal, a tua fica tudo se tremendo, igual a droga, né? Pra você ver quanta carne ela vicia. E outro dia, o professor Arco fez um vídeo, uma reunião, né, falando sobre essa questão, né, de alimentação, falando essa parte aí, né? Fiquei me lembrando. Na grande tribulação, na perseguição, que o nego não vai ter mais, ter que se virar com o que tiver, hein? Que não tiver a carnezinha para comer, vai ter que ficar sem comer, vai ser a tribulação vai ser grande para quem é viciado em carne, não vai não? E muitas coisas, né? Pessoas que comem distante, pessoas que ficam escolhendo comida. A gente tem que aprender hoje, botar assim, adaptar o nosso organismo para comer de tudo assim, o que é gostoso e o que não é, né? O que é saudável e o que não é, porque senão, quando chega lá no fim, que vai chegar um dia que não vai ser fácil, não. O negro não vai ter o que comer, o que gosta, não, vai ter que comer o que tiver, né? Aí pessoas que não, que gostam de estar comendo toda hora, que não se aguenta. Então, tudo isso a pessoa tem que ver, porque um dia vai voltar tudo para o original, né? No sétimo milênio, é original puro. Então, se no princípio foi assim, vai voltar a ser assim, porque tudo tem que voltar ao início, né? É bem interessante. Eu fico só pensando nas pessoas que ignoram. Nossa, vegetariano, vixe, vegano. Não sou contra, mas tem gente que é terrível, né? Condena mesmo quem é essas pessoas. Mas a pessoa tem que entender que um dia vai voltar, né? A ser como era antes. Pois é, e a gente vê com tudo isso uma alteração clara daquilo que é original, né? O homem tem deturpado o processo da criação. O homem não segue, o homem não respeita. A gente sabe, a gente tem aprendido que esse sistema, né, o Criador sabia que seria assim, né? Sabia que o homem não iria respeitar os princípios estabelecidos por ele, né? Agora, qual é a questão aí? A questão é que aqui no capítulo 1 vai narrar, vai mostrar como o Criador estabeleceu e vai mostrar, né, mais na frente, nos próximos capítulos, que o homem vai distorcer. Nesse caso, mostra aqui no início que no reino 7, né, no reino vindouro, vai ter a correção. Então, o homem, Deus coloca o certo, o homem faz o errado e no final Deus corrige. Então, o homem erra, é punido por isso. Ah, mas como é que o homem é punido hoje? As consequências naturais das escolhas erradas. O que será que gera tanto câncer? Não é somente, não é somente essa questão aí de química, né, de tipos de químicas que eles colocam na comida. Não é só isso. A carne é um tipo de alimento muito pesado para a gente. Então, força muito. Né? Então, tem tipo de carne que demora bastante para o corpo digerir. Então, tudo isso interfere na nossa vida. A gente tem uma vida curta, né? Ah, eu vivi 50 anos, 60. Provavelmente você iria viver mais se não tivesse comido tanta carne. Agora, tem uma carne que é uma carne que ela
você pode comer e ela não viola os princípios da criação. A carne do peixe. Jesus, ele comeu, né, um peixe assado. E, de fato, a carne do peixe é muito leve. A gente vê assim, quando ela assa, né, ou cozinha, ela derrete, é muito fraquinha, entendeu? E se não fosse as espinhas, oh, coisa boa. Uma sardinha bem assada, bem temperada. Mas tem o peixe que não tem espinha, o peixe Tem? de couro, professor. Ao qual? O peixe de couro, o que tem espinha é o peixe de escama. Ah, O peixe de couro, ele não tem espinha, é só a carne bem macia, é mais gostoso ainda. que maravilha, hein? Então, assim, o criador deixou, né? Então, e o próprio criador em carne mostrou como fazer. Né? E a gente vê que não é assim que as pessoas fazem, né? Fazem tudo errado. E a consequência está aí, né? E a gente acaba entrando em um contexto e se colocando, em alguns pontos, obrigado a seguir o sistema. A gente acaba comprando, a gente acaba seguindo o modelo. É complicado, né? É complicado, mas a gente está em um sistema que a gente precisa sobreviver entre ele. A gente não vai aceitar tudo porque é suicídio. Mas se negar tudo é suicídio também. Então estamos em um jogo, né? A gente ganha e perde. Mais perde do que ganha. Mas a gente, pelo menos, tem que buscar, dentro de tudo isso, sobreviver. E é um processo difícil. Assim, realmente um crivo, como, nesse caso, como a gente tanto fala. Né? É complexo. Aqui também, em Gênesis capítulo 1, a gente vê a questão também do plural, Elohim. Né? Elohim é um nome plural, é um nome não singular. E há um monte de teses, né? Por quê? Né? Por que Elohim? E disse Deus, façamos? Como assim façamos? Quem estava lá com Deus? Aqui a Codex diz o que em relação a isso? Aqui diz, né? Então disse Elohim, façamos. Aí tem aqui um parênteses. Deus, 72 emanações do Deus plural. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque essa, aqui explica. Porque essa pluralidade diz respeito a macho e fêmea. Então, olha só. Porque essa pluralidade diz respeito a macho e fêmea. Por essa razão, fez Adão e Eva. Então, aqui está explicando que Deus usa o plural para representar o macho e a fêmea. Tipo, eu vou ser a imagem do macho e da fêmea. Aí ele usa a pluralidade para mostrar isso. Então, aqui não se refere à Trindade. Né? Aqui se refere ao Deus que se multiplica. Né? Então, o que a gente ensina? Deus
é um? Sim e não. Deus é muitos? Sim e não. Então, Deus é três? Não. Deus é dois? Ah, como a gente vê, é o Pai e o Filho. Como ensina as testemunhas de Jeová, como ensina quem mais ensina isso aí? Tem a testemunha de Jeová, ensina que são dois, né? Tem mais um que ensina isso. Então, tem mais doutrinas que vão ensinar que só tem dois, né? É o Pai e o Filho. Então, Aqui era assim também. Aqui eu estava, antes de estar aqui, a gente estava crendo só em dois. Deixamos de crer no meio do Adventismo, é muito dividido essa questão, né? Adventista crê em três, mas tem uma parte do Adventismo que só crê em dois. sabia não. Não tem um adventismo que só crê em dois. Que é o caso que eu, meu esposo e muitos, que é da reforma, o movimento do advento, crê também em três. Só que eu, meu esposo e muitos outros passamos a crer só em dois, pai e filho, né? Dois deuses. Aí tem outros que passou a acreditar só em um, né? Que também do meu adventismo, do adventismo. Só que diferente da forma que hoje eu creio, né? Que é um mais 72, né? Depois vai a explicação direitinho para poder entender. É isso. Nesse caso, o que a gente tem falado, né? A gente tem ensinado que Deus é um, Deus é um só. Quando a gente fala sim e não, sim, a gente fala sim no sentido de não há outro Deus. E de fato não há. O Deus Supremo é um só. O Criador Supremo é um só. Então não há outro. Ele é único. Nesse sentido, ele é um. E o plural? O plural indica que não tem outros deuses para competir com ele como se fosse deuses em pequena hierarquia querendo crescer. Não. Mas é o próprio Deus que se multiplica em vários. Ou seja, Deus é um só, na sua essência, só que esse mesmo Deus, como base, essência, é um só, é o mesmo Deus que se multiplica em vários. Aí a gente chama de 72 emanações. Não é que, na verdade, Deus seja 72 pessoas, ele se multiplique matematicamente 1, 2, 3, 4, até chegar a 72. Aí sim, nós temos 72 deuses. Não, não é isso. 72 é uma linguagem metafórica para explicar que Deus pode se multiplicar em quantos ele quiser. Em Salmos, vamos ter: eis que ele vem, e ele vem nas nuvens, e eu vejo miríades e miríades, milhares e milhares. Judas, eis que ele vem nas nuvens, Judas 1. Eis que ele vem nas nuvens, e vem com os seus milhares e milhares, miríades e miríades. Aí a teologia protestante vem com seus anjos, seres à partes. Não, é metáfora para explicar, ele vem com o seu exército, com as suas múltiplas faces, múltiplos soldados. É isso aí. Esdras? Professor, só que esse finalzinho, né, do versículo 29 aqui, achei interessante, porque esse limite, né, que ele colocou nos peixes, né, nas aves, tudo, não mais haverá, né? Isso está se referindo ao reino sétimo, né? Então, achei interessante, porque ele colocou esses limites, mas depois não haverá mais, né? Não haverá mais a separação, os oceanos não vão mais separar, né? Os homens, né? Os continentes.
E também os homens mais reinarão mais sobre os nossos irmãos humanos, né? Mas reinará sobre todo mundo. Achei assim bem interessante, né? Porque, como diz o Apocalipse Ouroboros, colocou todos esses limites, né? Estabeleceu tudo, mas futuramente, né? No Reino 7. Então, tudo, né? Se ser transformado vai mudar totalmente, né? Do que foi feito em Gênesis para o Apocalipse, né? O chamado Apocalipse Ouroboros. Achei bem interessante aqui esse finalzinho aqui do versículo, aliás, do capítulo 1. E ele aqui, né, deixa claro que não haverá mais cadeia alimentar que gere morte. Aqui fala, né, que voltaremos ao reino vegetal e ao manar divino, e reinaremos sobre todo mundo, e não mais sobre nossos irmãos humanos. Então, assim, em outras palavras, aqui fala que na transição, né, desse reino para o outro, vai haver a correção. Né? Ou seja, tudo que o homem alterou, o Criador vai corrigir. Isso mostra de forma cabal que esse mundo está em uma mutação imutável. Né? Por mais que a gente possa tentar, a gente não vai conseguir. Só quem vai transformar esse mundo aqui realmente é o próprio Criador em carne. Nesse caso, né, no seu novo corpo. Junto com todos, né? Que é o reino vindouro. Né? Então, a transformação aqui ela é consciencial. Ela não é mundial ou geográfica, mas é consciencial. É uma correção que realmente só vai poder acontecer no reino vindouro. Ou seja, né, o Apocalipse 21, 20, 21 e 22 vai acontecer com essa correção aqui em Gênesis 1. Né? É onde começa tudo. É simplesmente isso. Um outro ponto, uma questão também muito importante aqui, é que o Criador deixou em tudo isso a cura para o homem. Ou seja, tudo que é remédios, curas, vem dela. O reino vegetal e o reino animal. Grandes injeções, grandes remédios, né? Feito com veneno de cobra, feito com vários tipos de animais. Plantas, né? Quantos remédios não saem da planta, das plantas? Ou seja, é no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral que está a cura para muitas doenças. Ou seja, o Criador fez tudo perfeito. O homem que não valoriza, foge do princípio e é punido por isso. É o que mais a gente vê no dia a dia e é o que mais a gente vê as pessoas testificarem e é o que a gente vê o sistema anunciar. Né? Tudo vendido, né? Até a água vende, até o sol. Agora estão vendendo até a luz solar. O sistema realmente no controle. Agora, por quê? Né? Por que o sistema está no controle? A resposta é simples. Porque o homem tem fugido do natural, dando lugar ao ego.
As pessoas não se unem, são divididas, querem viver para si, saciar as suas vontades. E quando você coloca, né, o próximo na fileira final, deixando em quinto, sexto, sétimo lugar, é lá também que você está colocando o Criador. Aí explica muito bem, né, a questão da adoração não é vertical, e sim, né, horizontal. Onde é que Deus está? Deus está em cada rosto, né? Em cada rostinho aqui é onde está o Criador manifesto. E quando a gente não percebe isso, ou não quer acordar para perceber, aí a gente vê esse número tão grande de erros que a gente se cansa de se indignar todos os dias, infelizmente.